Boa tarde, boa noite. Aqui em Portugal é boa noite, mas ainda está de dia. Vamos, vamos começar o nosso estudo e começamos com o habitual alinhamento. Colocamos os pés bem assentos no chão, fazemos várias respirações. Somos conscientes que só o agora é importante. Tudo o que passou ao longo do dia já passou. Agora somos um só coração e ligamos-nos ao mestre interno e aos mestres que nos acompanham e que nos cederam o seu conhecimento. Pronunciamos a grande invocação como alma, irradiando as energias disponíveis para todo o planeta. A grande invocação, desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e possa selar a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Pronunciamos 3 vezes a palavra sagrada Om. Inspiramos. Om. Inspiramos. Om. Inspiramos. Om. Gratidão. Só relembrar, se tiverem alguma questão antes da Anabela começar com os slides, se tiverem alguma questão que tenha ficado da última aula ou alguma partilha que queiram fazer, pode ser agora ou em qualquer momento.
Oh, Lúcia, só uma pergunta. Eu no último dia fiquei, o mestre Júpiter, eu nunca tinha ouvido falar dele e fiquei com a dúvida, estás a perceber? Nunca tinha ouvido falar, foi o único mestre que ainda nunca tinha ouvido falar. Porquê? Porque os planetas são seres que foram seres como nós e que atingiram um certo patamar elevadíssimo de consciência. Pronto. Nós, um dia, vamos ser um mestre Júpiter ou um mestre Urano ou um mestre, Saturno. seja o que for. Sim, e o mestre Júpiter é o mestre de segundo raio, apesar de ele estar na linha do primeiro raio, porque faz parte do grupo dos Manus das raças. Mas sim, eu no início também me fazia confusão, porque sempre associamos os planetas a algo, hum, como se fosse um objeto, algo. Matéria, uma coisa, Sim, sim, matéria, sim, sim, pronto, né? sim, 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 sim. Ou seja, são consciências, cósmicas elevadíssimas. Então tens o teu lindo gráfico, muito simples, Anabela. Portanto, vai nos acompanhar até ao final do estudo dos mestres que nos acompanham e que nos dirigem para essa ascensão de consciência, passo a passo, cada um no seu ponto, mas é esse o nosso caminho. Então, boa tarde, boa noite para todos os que estão presentes e os que nos vão ouvir depois em diferido através do vídeo. Vamos continuar então a falar sobre os mestres de sabedoria que nos acompanham e que nos deixaram tantos ensinamentos que nós devemos compreender através da nossa mente e fazer com que eles sejam a nossa ação. E aí vem o nosso coração que se junta à nossa mente e que faz esse trabalho maravilhoso. E é esse o alinhamento de que a nossa Lúcia fala sempre que começa a nossa meditação com a grande invocação. Então, temos aqui o nosso esquema, a nossa explicação do diagrama das hierarquias solar e planetária. A hierarquia solar e a trindade solar está fora do círculo da Terra, das hierarquias planetárias, da hierarquia planetária, portanto, tudo começa para lá do nosso centro e vai-se multiplicando ou vai-se refletindo como se fossem espelhos até aquilo que nós podemos chamar o microcosmos, que é o nosso planeta. Portanto, a hierarquia solar, o Logos solar, o Uno, que depois tem a Trindade solar ou Logoi, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Pai que representa o primeiro raio, vontade, o Espírito Santo que representa o terceiro raio, a inteligência ativa, e o Filho que representa amor, sabedoria. Estes três refletem-se mais abaixo, os três raios de aspecto, primeiro raio, segundo raio, terceiro raio, que no terceiro raio abre mais quatro consciências, que são chamados os raios de atributo ou qualidades. Temos o quarto raio, o quinto raio, o sexto raio e o sétimo raio. Entramos então no círculo da Terra, do planeta Terra, e temos a nossa hierarquia planetária à semelhança destes quatro elementos aqui em cima. Nós temos o Senhor Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, o Ancião dos Dias, o Iniciador Uno e os três Kumaras que com ele fazem a hierarquia planetária no seu topo.
os 3 Budas da atividade, 1, 2 e 3. Por sua vez, espelhando esta linha, temos aqui abaixo a linha dentro do círculo da Terra e temos os 3 chefes de departamento. Oi, calma. Os 3 chefes de departamento. O primeiro, o segundo e o terceiro. Aspectos: primeiro raio, segundo raio, terceiro raio. Primeiro raio, segundo raio, terceiro raio. Como a Lúcia estava a falar há pouco, no primeiro aspecto, no primeiro raio, temos o Manu da raça, que se espelha no Mestre Júpiter e aqui no Mestre Moria. No segundo aspecto, temos o Bodhisattva, o Cristo, o instrutor do mundo. Temos o mestre europeu, que não sabemos o nome. Temos o mestre Kutumi, no C. Sim. Este é o mestre europeu, este é o mestre Kutumi. E o mestre Jvalkul, que nos trouxe os ensinamentos que nós estamos a ter agora, que estamos a estudar agora, através da Alice Bailey. Os livros estão assinados por ela, foram ditados pelo mestre de Jvalkul. Logo abaixo do mestre de Jvalkul temos todos os iniciados, discípulos e probacionistas. E nós estamos aqui neste ponto aqui, entre probacionistas e discípulos, e somos estas 3 linhas que não têm círculos são divididas em 4 graus de iniciados, vários graus de discípulos e os que estão no caminho probacionário. E abaixo deste ponto... A nossa mónada está lá em cima. A nossa mónada está no mais avançado possível deste diagrama. Mas, enquanto personalidade encarnada... Nós estamos aqui para baixo. E depois, abaixo disto, ainda está a humanidade comum de todos os graus. Pessoas que já estão a despertar, outras que não estão completamente inconscientes. Portanto, existe a humanidade comum. Depois temos o terceiro aspecto, o Mahashohan, o Senhor da Civilização, que é este C aqui, que depois tem o mestre veneziano e os quatro atributos ou qualidades que vêm através do mestre Serapis, 4º raio, mestre Hilarion, 5º raio, mestre Jesus, 6º raio e o mestre Rakoczy, 7º raio ou São Germão. Portanto, este quadro dá-nos uma ideia de como é que a hierarquia está organizada para fazer com que nós possamos todos evoluir como um corpo único, porque o planeta está a evoluir como um corpo único. A humanidade está a servir de intermediário entre os reinos da natureza do qual pertence e os reinos dos céus, portanto, os reinos superiores. Lúcia, queres acrescentar alguma coisa? Não. Aqui temos o quadro onde se refletem os 3 maiores nos 4 menores, aquilo que nós estivemos a falar, o primeiro aspecto, vontade, o Manu, o pai da raça, o mestre Júpiter, o mestre Moria. Depois o segundo aspecto. Do primeiro aspecto temos o terceiro aspecto. O segundo aspecto nasce do primeiro e do terceiro. A inteligência ativa, o Mahashohan, o Senhor da Civilização, o mestre veneziano, o mestre Serapis, o mestre Hilarion, o mestre Jesus, o mestre Rakoczy. O segundo aspecto, amor e sabedoria, o Bodhisattva, o Cristo, o instrutor do mundo. O mestre europeu, do qual não sabemos o nome, o mestre Kutumi e o mestre Jvalkul, e todas as linhas abaixo, com os 4 graus de iniciados, os vários graus de discípulos, pessoas do caminho, de provação e a humanidade em geral.
apesar de nós, quando nós olhamos para estes quadros, nós temos a compreensão, desde que há o ashram do primeiro aspecto, que é do primeiro raio, o ashram do segundo aspecto, do segundo raio, o ashram do terceiro aspecto, o terceiro raio, e por aí fora até ao sétimo raio. Contudo, entre os mestres existe uma grande fraternidade e cooperação. Então, eles ajudam-se uns aos outros. Por exemplo, neste momento, o Mao Shoan, do terceiro raio, está a trabalhar muito intensamente com o mestre Rakowski do sétimo raio, porque estão a trabalhar a parte da economia e das finanças da humanidade, que é um dos grandes problemas, juntamente com o sexo que nós estamos a viver, não é? É o materialismo, o capitalismo, assim ao rubro. Então, eles, apesar de serem de ashrams diferentes, eles colaboram uns com os outros. O mestre João Kuhl está no segundo raio, mas ele está a trabalhar com o mestre Moria, estão-se a ajudar um ao outro, primeiro raio e segundo raio. Ou seja, isto tudo para dizer que nós poderemos, a nossa alma pode ser de um certo ashram e nós podemos estar a trabalhar no outro. Ou seja, eles vão onde são necessários. E a palavra fraternidade e cooperação faz parte da alma, da energia da alma. E é isso que nós estamos a aprender, é a colaborar e é a tentarmos captar onde o mestre interno e mestre externo precisa de nós. Ou seja, como é que se diz? Não exigir serviço, aceitar o serviço que vem, porque se ele nos vem é por alguma razão, é porque é num determinado sítio que estamos a ser necessários. Por isso não escolher serviço. Eu estou-me a rir porque nestes nossos trabalhos de grupo eu tenho imensa dificuldade com a parte da informática, eu e outra companheira nossa. E então eu estou sempre a pedir para não me porem nessas tarefas de internet e de informáticas, até ao dia que vou ter que passar por elas, não é? Porque temos que estar aptos para fazer tudo. Muito bem. Portanto, nós estivemos a ver o diagrama maior e agora vamos passar para o diagrama mais pequeno e temos aqui os três centros planetários dentro da hierarquia planetária. Shambhala ou Shambhala, a Câmara do Conselho do Sanat Kumara, do Senhor do Mundo. Primeiro raio, centro planetário Shambhala, primeiro aspecto, vontade ou poder. Depois temos a hierarquia, os ashrams e o Cristo. E temos o segundo raio, o segundo centro planetário, a hierarquia, o segundo aspecto, amor, sabedoria. E temos a humanidade, aqui tece-se o plano, aqui conhece-se o plano e transmite-se à humanidade, e a humanidade tem que tornar o plano material. Temos aqui o terceiro raio, o terceiro centro planetário, a humanidade, o terceiro aspecto, a inteligência ativa. Como se diz no Agni Yoga, por mãos e pés humanos, não é, Anabela? Exatamente. Por mãos e pés humanos, Humanos. dar aquilo que nós vamos captando, que vem de cima, é para ser executado na Terra. Não basta ter ideias nem ser idealista. Temos que executar. Portanto, todo este esquema tem aqui círculos intermédios e estes círculos vão ser elos de ligação entre os três grandes centros. Temos os Nimanarkayas, os contemplativos divinos, que estão entre a Shambhala e a hierarquia e Shambhala, porque isto não é só um sentido, são dois sentidos, e eles fazem este intercâmbio entre estes dois centros. E fazem como? Desculpa, Anabela, porque eles estão sempre em meditação profunda, sempre em contemplação, e são seres tão puros, tão puros, tão puros, que eles captam o que vem do mais alto do mundo ardente
e passam essa informação, através do seu estado contemplativo, para baixo, para a hierarquia, e assim sucessivamente. Portanto, aqui entre a hierarquia, a humanidade e a hierarquia, temos o novo grupo de servidores do mundo. É muito importante que nós vamos tomando conhecimento deste novo grupo de servidores do mundo, do que eles representam e, e sentir no ouvido sempre este nome. Novo grupo de servidores do mundo é o elo de ligação entre a humanidade e a hierarquia, entre a hierarquia e a humanidade. São este grupo que faz a boa vontade chegar à humanidade e que faz levar à hierarquia o conhecimento de que a humanidade está a atingir essa boa vontade, ou vontade de bem. Somos todos nós, Somos todos nós. sim, sim. E quer dizer, e como também são os outros que nem sabem que o novo grupo de servidores do mundo existe. Ou seja, são todas as pessoas que pensam no bem do outro, que dedicam as suas vidas não só ao seu bem pessoal, como principalmente ao bem dos outros. E eles nem têm consciência que existe um novo grupo de servidores do mundo, como este tibetano anda a treinar há vários anos para fazer esta ponte que a Anabela estava a dizer. Ou seja, todos os seres de boa vontade e de bom coração que amam a humanidade fazem parte do novo grupo de servidores do mundo. Há políticos no novo grupo de servidores do mundo, há cientistas, há médicos, há professores, há cabeleireiras, há jardineiros, há pedreiros, enfim, todos os seres que querem fazer e fazem o bem para o maior número. E nós estamos a ser cada vez mais despertos para isso. E o que é que o mestre tibetano nos diz? Procurem outros membros do novo grupo de servidores do mundo e colaborem com eles. Porquê? Porque quanto mais nos juntarmos em grupos como este, em meditações, mais força temos para recebermos e irradiarmos as energias aos outros, que somos nós também, que são partes, porque não há o outro, nós somos o outro, mas aos irmãos que ainda não despertaram. Por isso é que a era de Aquário é a era do grupo. Juntem-se com os vossos irmãos, meditem juntos, estudem juntos, façam tudo em grupo, porque os mestres não nos vê à Lúcia, nem à Anabela, nem à Angélica, nem à Conceição, nem à Maria José. Eles veem o todo, a alma grupal. É essa que tem força. Então, o novo grupo de servidores do mundo ganha muito mais poder de bem quando se junta. Por isso é que estes estudos são tão importantes. Porque nós, na verdade, não estamos só a estudar. À nossa volta estão aqui seres que a gente não os vê, mas que estão e estão a aprender connosco. Nós, quando estamos a trabalhar com esta energia destes ensinamentos eternos, estamos a gerar uma energia de amor, sabedoria, de compreensão, que está a ser colocada num cálice, que é chamado o cálice grupal, e que daí os mestres utilizam para onde é mais necessário. E a gente nem temos consciência disso. E se calhar nem é importante termos. É importante é estarmos de coração aberto e a pensar, porque a energia segue o pensamento. Então, se nós estivermos aqui a ouvir e a partilhar e no silêncio, num estado de paz, não precisamos ser evoluídos intelectualmente, não. É só estar aqui de coração e mente aberta para quem está a ouvir connosco, evoluir connosco e para o cálice grupal ficar rico e essa energia ígnea, os mestres se agarram, os devas, e vão levar para onde é necessário. Então, este é chama-se a isto serviço.
É o que nós fazemos aqui e que fazemos em todos os grupos e nas nossas tarefas diárias, sempre que pensamos no melhor bem para o maior número. Ou então estamos em paz. Só isso. Não é nada de especial. É que quando nós começamos quando nós entramos neste caminho, achamos, eu nunca vou conseguir, está tudo tão longe, é tão difícil isto. Não. Para mim, e cada vez mais, ser espiritual é ser simples. E ser simples, é ter um coração aberto, tentar ser inofensiva ao máximo e tentar manter uma paz interna, que nestes tempos é difícil, mas tentar estar em paz. É o mais simples, porque é no simples que nós tocamos o coração dos mestres e a nossa própria alma. É só isto. Nada de complicado, é simples. Porque às vezes, quando somos muito intelectuais, olha, aí é que começa a mente intelectual, é a mente separatista. Ela é importante e ela tem um objetivo, óbvio. Claro que sim, porque nós não chegamos à sabedoria sem passar pelo conhecimento. Não há como pular. Se a mente intelectual existe, tem uma função. Mas ok, quando ela cumpre a sua função, e depois largamos-la e passamos para a mente abstrata e por aí fora. Bom, então vamos passar a falar dos mestres de sabedoria. Vamos passar rapidamente os primeiros slides, porque nós ficámos no último encontro a falar de Buda Gautama. E então, Uhum. nós temos aqui em Shambhala, é a Câmara do Conselho de Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, o Ancião dos Dias, o, e dele falámos na última reunião. Portanto, Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, o Iniciador Uno, o Ancião dos Dias, o Primeiro Kumara e o Grande Sacrifício. O, Sim. gran, o grande sacrifício, a Lúcia vai agora falar-nos um pouquinho, que é para, assim, em Sim, é síntese. um senhor um grande mestre veio de Vênus e não tinha que descer ao plano denso, porque a Terra ainda não é um planeta sagrado, mas ele, por amor ao planeta Terra, à humanidade, ele desceu há 18 milhões de anos, e trouxe a chama, o fogo da mente. E colocou no homem animal, e foi a partir daí que nos tornámos autoconscientes. E ele manifesta que enquanto houver um nobre caminhante à procura de luz, ele não ascende, ele não sai do planeta enquanto toda a humanidade não tiver alcançado um patamar de consciência e que a Terra não se torne um planeta sagrado. Então chama-se a isto o grande sacrifício. E ele podia estar no Nirvana e Portanto, ele não está sozinho, tem os Budas de atividade, nós já vimos que são três e já falámos sobre isto tudo. sim, íamos para o Senhor Buda. Aliás, Então, já tinha falado já do tínhamos Buda. avançado um pouco no Senhor Buda. Portanto, o Senhor Buda, o Senhor Gautama, ele respondeu às questões do sem tempo, ensinando as quatro nobres verdades. Nós tivemos a ver que a existência como personalidade separada é condenada ao sofrimento e à dor. A causa suprema da miséria é o desejo de possuir e conservar os bens. A libertação da dor é alcançada pelo desapego de todos os desejos, salvo o desejo do conhecimento correto. O caminho da libertação e da cessação de todos os opostos é o nobre caminho óctuplo, o caminho da imortalidade. É o caminho do meio. Deixa-me só dizer uma coisa, Anabela. Agora nas férias, para quem tiver férias, ah, que é importante termos férias. O próprio mestre tibetano, dos livros azuis que nós estudamos da Alice Bailey, ele diz que todo o aspirante deve, durante o ano, tirar férias para
É como se fosse para fazer um reset. É importante. Ao contrário daquilo que antigamente se dizia muito na era de peixe, que não, não, não. É importante fazermos uma pausa. Então, há um livro que eu gosto muito, que é ótimo para ler junto ao mar, que chama-se A Luz da Ásia. Não sei se vocês conhecem. A Luz da Ásia é a história do Buda. E vou-vos só ler aqui um bocadinho que está na contracapa. Então, Buda era um príncipe. Isto é a história real dele, chamado Siddhartha. Então, o livro vai contar a história dele. E só um parágrafo, e diz assim: Siddhartha era um príncipe bem educado e nobre. Casou-se. Reparem que nós estamos a falar deste senhor Buda. Antes de ele ser Buda, aqui está a história. Então, Siddhartha era um príncipe bem educado e nobre. Casou-se com uma bela mulher e teve um filho. Num dos seus passeios, ficou chocado e triste ao perceber o sofrimento do povo. E ele é explicado neste livro: o pai dele, o rei, não queria que o filho saísse do palácio. Então ele vivia rodeado do mais alto luxo, uma mulher linda, um filho lindo. Ele só via beleza à sua volta, mas algo nele o puxou e ele conseguiu sair do palácio. E ficou chocadíssimo quando viu o mundo real. Então, num dos seus passeios, ficou chocado e triste ao perceber o sofrimento do povo e os abusos infligidos aos animais. Deixou o palácio e renunciou a todos os prazeres mundanos, até à mulher e ao filho, para ir em busca da verdade e do significado da vida. Pois o resto, vocês sabem, ficou não sei quanto tempo debaixo de uma árvore Bondi até atingir a iluminação. Mas olha, digo-vos mesmo, não é nada chato, é um livro lindo e que se lê muito, muito bem. A Luz da Ásia. É porque é curioso que nós estudamos os mestres e achamos sempre que eles já nasceram assim. Não, foram pessoas como nós, tiveram os mesmos apegos, as mesmas dores, o- as mesmas desilusões, enfim. Só que foram ultrapassando o físico, o emocional, o mental, os corpos da personalidade, que nós estamos sempre a estudar. E depois do mental, que é onde nós devíamos já estar todos polarizados, há um dia que deixam o mental e só já estão no búdico, que é do coração para cima. E por aí fora, até chegar ao último patamar, que é o sétimo, que é o átmico, creio eu. Então, eles foram passando isto. E nós também estamos a conseguir. Então, antigamente andávamos com as mãos para baixo, como os animais. Estávamos completamente absorvidos pelo físico. Agora já não, não é? Já estamos direitos, já estamos verticalizados. Então, já estamos no emocional, mas também já sabemos que temos uma mente e as emoções já não nos controlam. Imagina, vocês agora estão a achar que eu estou a ser uma chata, por exemplo, mas já não vão dizer, oh Lúcia, estás a ser uma chata, quer dizer, controlam-se. Ah, controlam-se, temos uma mente, pensamos e por aí fora. Então, nós estamos no caminho e vamos lá chegar, não há hipótese. O universo aceita tudo menos a inércia. E uma coisa é certa, leva o tempo que levar, mas nós vamos e somos Budas em manifestação. Iremos ser em manifestação. Vamos ser. Já somos porque temos uma alma. Só que ainda não não agimos totalmente como almas. Ora, nós somos. Falta só agir como se. Só isso. Simples. É, como é que diz também o mestre tibetano? Eu nunca disse que a Lucilena está sempre a dizer, eu nunca disse que é fácil, mas é possível. Não há hipótese. É óbvio que.
Vamos ser uma bela estrelinha, um belo mestre Júpiter e por aí fora. Portanto, nós já tínhamos avançado tínhamos falado no caminho óctuplo, o Paulo teve a explicar muito bem este slide da correta crença, a correta aspiração, a correta palavra, a correta conduta, o correto meio de vida, o correto esforço, a correta atenção e a correta meditação, e ele até nos fez uma imagem que isto é circular. Portanto, nós temos isto de uma forma circular, começamos na correta crença, na correta aspiração, na correta palavra, na correta conduta, no correto meio de vida, no correto esforço, na correta atenção, na correta meditação e voltamos ao início, sempre numa volta acima da espiral. E acho que ficamos por aqui. Sim, sim. Então, hoje vou começar eu a ler. Vamos falar então do Buda, o Senhor Gautama, O Siddhartha, o o príncipe Siddhartha. Siddhartha. O Buda viu que havia dois caminhos: um para o ignorante, obrigado a girar, amarrado à roda da vida e da morte no seu sentido mais estreito. Outro para o sábio que, pelo conhecimento de si mesmo e pelo autodomínio, podia libertar-se das brasas a que o ignorante adere em agonia, e poderia trilhar o caminho do meio, que, como o eterno agora, separa o passado do amanhã que vai surgir. Esta era a filosofia do glorioso Buda, a filosofia de descartar tudo para que a alma possa ganhar tudo. Ensinou que o desejo por alguma coisa exigia sacrificar valiosos tesouros para assegurar a obtenção do objeto desejado. Já tivemos a falar há pouco disso, que a Lúcia teve a dizer que era um príncipe cheio de mordomias e deixou tudo para trás para poder viver a verdade da vida. Irmã? O Buda, o Senhor Gautama. O Buda acreditava que a lei, fixa e imutável, a natureza tal como ele, a entendia era boa e pessoal. Compreendeu que tudo o que é visível muda constantemente e que certamente o que hoje floresce amanhã decai. O Buda veio e personificou em si mesmo a divina qualidade da sabedoria. Foi a manifestação da luz, o instrutor do caminho da iluminação. Demonstrou em si mesmo os processos da iluminação e chegou a ser um iluminado. Exortou o povo a seguir o caminho da iluminação, cujos atributos divinos são luz, sabedoria, razão, e os aspectos evidentes são a sabedoria, percepção mental e intuição. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Vamos então para a frente. Olha, passamos ao Cristo, o Senhor Maitreya, o instrutor do mundo. É. A gente sempre vê o segundo raio, o amor, sabedoria, que é o segundo raio, como o amor sempre se refere ao Cristo, ao Maitreya, e a sabedoria ao Senhor Buda. Então, estes dois irmãos, mestres, trabalham sempre em colaboração, o amor e a sabedoria. Cristo e Senhor Buda. Cristo, a vertente amor, Buda, a vertente sabedoria. Angélica, queres abrir o amor ao mundo? O Cristo, o Senhor Maitreya, o instrutor do mundo. Cristo
foi o primeiro da nossa humanidade terrena a alcançar a meta da individualização. O seu desenvolvimento foi muito rápido, pois na época atuante já se encontrava no caminho probatório. Do ponto de vista evolutivo, a rapidez da sua evolução não tem paralelo, nunca foi igualado, ainda que na atualidade existam pessoas que começaram a desenvolver-se com igual rapidez. O primeiro ser humano desse centro que chamamos raça dos homens, que alcançou a terceira iniciação, foi o Cristo. Nessa primeira grande demonstração da sua etapa de realização, através do que era então um novo tipo de iniciação. Buda acompanha o Cristo. Ficou claro? Precisamos de alguma informação adicional? Convidamos a Maria José para ler também? Dizer isso, sim. Sim, É porque é importante nós, porque quando nós estamos a ler, parece que ganhamos outra clareza, não é? sim, sim. O Cristo, o Senhor Maitreya, o instrutor do mundo. Buda alcançou a mesma etapa antes da criação da nossa vida planetária, mas as condições para receber a terceira iniciação não estavam disponíveis. Então, o Buda e o Cristo receberam juntos a terceira iniciação. O instrutor do mundo é o grande ser que os cristãos conhecem como Cristo. No Oriente é conhecido como Bodhisattva. Bodhi, Bodhi, Bodhisattva. Bodhisattva, o Senhor de Maitreya, para todos os devotos moemetanos. É o Imam Mahdi, é isso? É, Sim. certo. Preside aos destinos da vida desde o ano 600 a.C. É aquele que apareceu entre os homens e a quem se espera novamente. É o grande Senhor do amor e compaixão. Assim como seu antecessor, o Buda foi o Senhor da sabedoria. É aquele que apareceu entre os homens e a quem se espera novamente. Então, há duas meditações muito importantes que o mestre tibetano nos aconselha a fazer todas as semanas. À quinta-feira é a meditação para o reaparecimento do Cristo, que aguardamos e que sabemos, intuímos que está para breve, sabendo que o breve é relativo. É relativo. E que nós fazemos aqui às terças-feiras. E depois é a meditação de reorientação monetária, porque nós temos um grande preconceito com o dinheiro. Nós achamos que o dinheiro é algo que é uma energia suja e etc. Então é uma meditação que nos ajuda a compreender a essência do dinheiro e a canalizá-la para fins hierárquicos, para o bem, tirá-la das mãos das forças escuras e aplicar para o bem. Então, e que fazemos aos domingos. Por isso é que eu sempre no grupo ao domingo mando um link ou mando uma meditação. Então, são as duas meditações mais importantes. Reaparecimento do Cristo, que é a que nós fazemos aqui, e a reorientação monetária. Pronto. Daqui a uns tempos estamos a pensar o grupo organizador que talvez façamos aqui a meditação do Mestre do Coração, mas enfim, depois vamos ver como é que vamos gerir isso. Ainda temos mais algum slide, Anabela? Deve estar no fim.
Uhum. Deixa ver. Este e meditação. Portanto, Certíssimo. faltam dois. Sim, sim. Queres que eu leia? Podes ler. Então, o Cristo, o Senhor Maitreya, o instrutor do mundo. E instrutor do mundo porquê? Porque o Senhor Maitreya está muito ligado à parte da educação. Então, é o instrutor dos homens e dos anjos, que é assim que se define também. É o instrutor do mundo, o mestre dos mestres, o instrutor dos homens e dos anjos. É ele quem dirige os destinos espirituais dos homens e o despertar do reconhecimento de que cada ser humano é uma criatura de Deus, um filho do Altíssimo. Tendo aparentemente deixado a Terra, porque Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. Tendo aparentemente deixado a terra, sempre permaneceu com os filhos dos homens. Nunca nos abandonou, senão em aparência, e os que conhecem o caminho podem encontrá-lo em corpo físico nos Himalaias. Trabalha em íntima colaboração com os seus dois grandes irmãos, o Manu e o Mao Shoan, que nós já tivemos ali a ver, os Manus da raça e o Mao Shoan do terceiro raio. Diariamente abençoa o mundo e permanece todos os dias sob o grande pinheiro do seu jardim. Isto é tão lindo. Imaginem que todos os dias, ao pôr do sol, Cristo coloca-se, acho que é debaixo ou em cima, não sei, de um pinheiro, sob um grande pinheiro, e pronuncia a grande invocação, as três estrofes da grande invocação. Nós aqui só pronunciamos uma. Ele pronuncia as três estrofes da grande invocação para irradiar para o mundo tudo o que lá está, a luz, o amor e a vontade. E eu, por acaso, tenho esse hábito de sempre que o sol se está a pôr, eu tento ligar-me a ele e pronunciar a grande invocação, sempre ligado ao grupo, aos nossos grupos. Então, diariamente abençoa o mundo e permanece todos os dias sob o grande pinheiro do seu jardim, ao pôr do sol, com as mãos erguidas, abençoando aqueles que têm verdadeira e fervorosa aspiração. Na verdade, ele abençoa tudo, todos os seres, ele não está a escolher quem é bom e quem não é. Isto é uma maneira, sentido figurado, abençoando aqueles que têm verdadeira, fervorosa aspiração. Sim, porque são esses que, na verdade, sentem mais essa energia, mas todos a recebem. É como o sol. Quando brilha, é para todos. Também existe o mantra que é o mantra do novo grupo de servidores do mundo que nós estamos instruídos para recitar ou declamar ou pronunciar neste mesmo horário. Sim. Portanto, o Cristo, o Senhor Maitreya, o instrutor do mundo, durante os últimos 2000 anos, tem sido o guia supremo da Igreja Invisível, a hierarquia espiritual, composta de discípulos de todos os credos. Reconhece e ama aqueles que não são cristãos, porém mantém a sua lealdade aos fundadores das suas respectivas religiões, Buda, Maomé e outros. Não lhe importa o credo que professam, senão o seu objetivo, o amor a Deus e à humanidade. O Filho de Deus está a caminho e não vem só. A sua chegada está próxima e o plano que deve cumprir já está traçado e explicado. Que o reconhecimento seja o objetivo. Ou seja, o Cristo está a caminho, mas os mestres respeitam o livre-arbítrio. E eles só vêm se a humanidade assim o pretender e se invocar. Daí a importância da grande invocação. Porque nós, quando estamos a recitá-la, nós estamos a pedir que Cristo volte à Terra. E quanto mais pessoas a pronunciarem, mais rápido ele vem.
E isto é só por amor, porque eles não impõem a presença deles. Porque o ser humano, há não sei quanto tempo atrás, decidiu o livre-arbítrio. Então, eles não podem obrigar a nada, eles não nos obrigam a nada. Então, nós invocamos e recebemos uma resposta. É o objetivo, um dos objetivos da grande invocação, que o Cristo volta à Terra. E Vamos para a vamos nossa invocar. meditação. Sim. Ahm, então é a meditação para o reaparecimento do Cristo. Fiquem à vontade, fechem as câmaras se quiserem. Ahm, acredito que o nosso alinhamento tenha sido aprofundado ao longo do nosso estudo, porque o nosso estudo também tem esse objetivo, não só adquirirmos mais conhecimento, mas para nos ligarmos à alma. E como almas, vamos enviar amor para os nossos companheiros de grupo e para isso vamos pronunciar os seus nomes. E nunca esquecendo os irmãos, podem não estar fisicamente no grupo ou mesmo incorporados neste grupo, mas vamos enviar amor para todos. Vamos enviar para a Anabela, para a Angélica, para o Ivan, Ademir Teixeira, Ana Martins, Angélica, Cláudia, Conceição, Carlota, Daniela, Danilo, Irma, Jacinta, Anabela, Maria José, Paulo Santos, Tânia, Bete, Vico, Carla Pereira, Lucy, Saquit e Lúcia. Após termos feito Antacarana grupal, vamos formular para nós mesmos as seguintes questões. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha intenção específica e firme neste momento de dedicado contacto com a minha alma? Qual é a nossa intenção específica e firme de dedicado contacto com a alma? Está o propósito da nossa personalidade concentrado e expresso de acordo com a intenção da hierarquia, até onde nos é permitido conhecê-lo? Teremos nós, na nossa vida pessoal, devido ao esforço definido e não tanto pelo êxito alcançado, adquirido o direito de permanecer entre aqueles que estão a empreender agora o trabalho de preparação para o regresso do Cristo?
Depois de respondermos a estas 3 perguntas à luz da alma, dizemos com ênfase: esquecendo das coisas que ficaram para trás, esforçar-me-ei em direção às minhas possibilidades espirituais mais elevadas. Dedicar-me-ei novamente ao serviço daquele que vem e farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para tal acontecimento. Não tenho outra intenção na vida. Visualizamos a situação mundial da melhor maneira possível, em termos de um maior interesse mundial e com o nosso próprio conhecimento dos assuntos do mundo. Vemos a humanidade a brilhar com uma ténue luz. E aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde os membros do novo grupo de servidores do mundo e homens e mulheres de intenção espiritual e corações amorosos trabalham para o bem dos seus semelhantes. Visualizemos por meio da imaginação criativa a vívida luz da hierarquia que flui para a humanidade e se funde lentamente com a luz que já está nos homens. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz deixa sobre a terra, que a luz deixa sobre a terra. Refletimos sobre o reaparecimento do Cristo. Não importa o nome pelo qual ele é designado nas diversas religiões do mundo. Ele é sempre a mesma grande identidade. Vamos refletir sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Do ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Procuremos concentrar firmemente a nossa intenção de servir e difundir amor em nosso ambiente e entender que, na medida em que podemos fazer isso, estamos a procurar fundir a nossa vontade pessoal com a vontade divina. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens.
o propósito que conhecem e consideremos o que podemos fazer de maneira prática durante a próxima semana para acelerar a preparação para a vinda do Cristo. O que podemos fazer de maneira prática durante a próxima semana para acelerar a preparação para a vinda do Cristo. Entoemos 3 vezes a palavra sagrada, dedicando a tríplice personalidade ao trabalho de preparação. Conhecemos, ó Senhor de vida e amor, a necessidade. Comova novamente os nossos corações com amor, para que também possamos amar e dar. Que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Gratidão.